Meus irmãos, bom dia. Som, oi, som. Tem som aí, Marquinhos? Vamos lá. Meus irmãos queridos, abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos nessa manhã para a última parte do capítulo 18, do verso 41 ao verso 46. Então, mantenham suas Bíblias abertas nessa passagem do livro de 1 Reis. Vamos trabalhar nela, com a graça do Senhor, o nosso Deus. Do verso 41 ao verso 46, meus irmãos. Então, com toda atenção, com toda reverência, vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. E Elias disse a Acabe: bebe, porque há som de abundante chuva. E assim Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu até o cume do Carmelo e se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. E ele disse: vai novamente, 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: eis que se levante uma pequena nuvem no mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse: sobe, e diz a Acabe: prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu seus lombos, e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Vamos orar, irmãos. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, por estarmos na Tua casa nessa manhã, reunidos o Teu povo, Senhor Deus, para adorar e bendizer o Senhor, a Sua grandeza, a exaltação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de adorá-lo, Senhor, no Teu santo dia, separado pelo Senhor desde a criação do mundo, para a adoração do povo de Deus. Um dia feito, Senhor Deus, para a Tua exclusiva glória e adoração e para o encontro do Teu povo, para ouvir a voz do Senhor e colocar o coração diante do Senhor e ser feliz com o Senhor. Nosso Deus, a nossa súplica nessa manhã, Senhor Deus, é para que o Senhor, com o seu Espírito Santo, nos ilumine o coração e a mente, Senhor Deus, com a Tua palavra, para que todas as coisas que serão pregadas nesta manhã sejam para a glória do Teu nome, sejam para expor a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor e as misericórdias do Senhor. Fale conosco, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Fale ao nosso coração, Senhor Deus, para que a Tua palavra ache morada, para que ela cresça em nós, para que ela frutifique em nós, Senhor Deus, para o louvor do Teu nome. Faça assim, Senhor Deus, escute o nosso clamor, escute a nossa oração que fazemos agora neste lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que cada um dos que estão aqui sejam tocados pela Tua palavra e cresçam no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero começar a pregação dessa manhã falando com vocês sobre um outro livro da Bíblia
que não o livro de 1 Reis, apesar de que a pregação é em 1 Reis. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o livro de Salmos. Nós, inclusive, lemos um salmo no começo do culto. E o livro de Salmos, os irmãos já sabem, ele é, ou foi pelo menos, o saltério de Israel. E era através desse saltério, deste livro de Salmos, que os antigos hebreus ou israelitas adoravam a Deus no templo, cantando, entoando louvores. Muitos dos salmos que nós lemos na Escritura Sagrada eram salmos cantados pelo povo de Deus naquelas circunstâncias antigas. E era uma adoração aprovada pelo Senhor. Mas o que algumas pessoas não sabem é que o livro de Salmos não são simplesmente cânticos ao Senhor. O livro de Salmos, eles são orações ao Senhor que se tornaram cânticos ao Senhor. Em outras palavras, quando nós cantamos um salmo, nós estamos cantando uma oração que foi feita a Deus. Você já imaginou tomar uma das suas orações, das suas próprias orações, e fazer desta oração um louvor a Deus no sentido musical, em que você pode tomar aquela oração e cantá-la diante de Deus? É um bom exercício nós começarmos a pensar na maneira como nós oramos, porque essas orações antigas, elas se tornavam cânticos ao Senhor. Nós temos nos Salmos um compêndio de orações, desde orações do rei Davi. Grande parte dos Salmos são orações de Davi, ou cânticos de Davi, mas também outras figuras importantes aparecem nos Salmos orando a Deus, ou cantando a Deus, como os irmãos preferirem. Então, a oração é algo de grande importância nas Escrituras Sagradas, porque nós temos um livro inteiro de orações na Bíblia, o livro dos Salmos. E além disso, nós temos também, espalhados por toda a Escritura do Antigo e do Novo Testamento, várias orações dos servos de Deus, que nós poderíamos muito bem tomar de exemplo para nós, e fazermos daquelas orações as nossas próprias orações, ou então trabalharmos as nossas orações a partir daquelas orações que estão registradas nas Escrituras Sagradas e que foram recebidas pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Algumas orações nos Salmos são grandes, mas outras são tão pequenas que elas nem aparecem na Escritura Sagrada. Não só nos Salmos, em toda a Escritura Sagrada. Algumas são bem extensas, nós vamos ver ali literalmente uma oração, mas outras nós vamos ver simplesmente expressões como, por exemplo, quando Deus se dirige a Moisés em Êxodo e ele diz, o Senhor, Moisés, por que clamas a mim? Mas no livro de Êxodo não aparece o clamor de Moisés. Nós não sabemos o que ele clamou a Deus, mas ele clamou. Isto é, ele orou e Deus pergunta, por que oras a mim? Então, algumas orações são muito pequenas. Um outro detalhe importante em relação às orações é que algumas das orações elas são realizadas publicamente. Ou seja, as pessoas oram de maneira em que todos que estão à sua volta podem contemplar a oração. Quando Salomão orou, durante a inauguração da casa de Deus, do palácio do Senhor, do templo, esta oração foi pública, foi uma oração realizada diante de todo o povo de Deus de Israel. Israel quando ainda estava inteiro, sem nenhum tipo de divisão. Mas outras orações são silenciosas, são secretas, são orações em que a Bíblia nos apresenta, mas que naquela ocasião apenas a pessoa que orou estava diante do Senhor. E ninguém mais com ela, ninguém mais ao lado dela. Então há uma diversidade de orações, irmãos, nas Escrituras Sagradas, e isso deveria nos fazer homens e mulheres de oração. Sabe, meus irmãos, o que me parece é que a maior fragilidade da igreja é a oração. É nesta área da oração que nós somos mais fracos.
que nós somos pequenos e na verdade, nanicos, é na área da oração. Eu gostaria que você começasse este sermão pensando na sua prática de oração. Como tem sido a sua vida de oração diante de Deus? Você tem gastado tempo para orar com o Senhor, para se colocar diante de Deus em oração? Eu não estou falando aqui de 1 minutinho por dia. Eu não estou falando aqui de coisas rápidas. Eu não estou falando daquelas orações que são válidas e são boas, que você, por exemplo, vai trabalhar e vai orando a Deus. Você está ali dentro de um carro, dentro de um trem, qualquer que seja o transporte, você tem tempo para pensar nas coisas do Senhor e ir orando. Eu estou me referindo aqui a tempo que você separa e você dedica ao Senhor em oração. Em casa, nas madrugadas, qualquer que seja o horário que você reservou para Deus, como tem sido a sua vida de oração? Por acaso você tem dado o dízimo do seu tempo à oração? Você tem dado a metade ou 1/3 do dízimo do seu tempo à oração? Quanto tempo você tem gastado diante de Deus em orar ao Senhor, em buscar a presença do Senhor, em lutar com o Senhor em oração, em ser fervoroso diante de Deus em oração? Nessa área, irmãos, a igreja do nosso tempo é nanica, é quase invisível. Nós podemos tirar isso pelos encontros de oração que são realizados durante a semana. Poucas pessoas dedicam tempo a Deus, separam tempo a Deus para orar durante a semana, reunidos em congregação, todo o povo de Deus, para buscar a face do Senhor, em conjunto, como igreja reunida, como uma instituição do Senhor. Poucas pessoas fazem isso. Os encontros de oração são cada vez mais fracos, são cada vez menores. E algumas igrejas até mesmo já o extinguiram, porque as pessoas não comparecem. Quase não existe mais a igreja que ora ao Senhor reunida. As pessoas geralmente dizem, nós oramos em particular, nós oramos em nossos lares, nós não temos tempo de nos reunir durante a semana para orar, a vida é muito corrida. Todas essas coisas são verdade, mas elas também demonstram uma negligência da nossa parte quando estas coisas tomam o lugar da oração do Senhor. Porque você sabe muito bem que você mesmo poderia gastar tempo em oração se você quisesse. Você sabe que pode replanejar. Você sabe que é capaz de encontrar tempo, de remodelar a sua agenda para exercitar essa prática tão importante, tão cristã, que é a oração do povo de Deus. Essa passagem que lemos, ela fala muito sobre oração, irmãos. Eu estava lendo um comentarista e ele disse o seguinte: quase ninguém percebe que há orações aqui nessa passagem. Elas percebem que há pessoas correndo, carruagens, elas percebem a chuva chegando, elas percebem diálogos, mas elas não veem a oração que está aqui nesta passagem da Sagrada Escritura. O contexto dessa passagem é bem interessante. O profeta Elias havia acabado de demonstrar publicamente que o Senhor Yahvé é o único Deus. Ele expôs a falsa divindade Baal, que era adorada pelos sidônios e por outros grupos étnicos ali ao redor de Israel, e que estava começando a adentrar as fronteiras do povo de Israel. Aqui, nesta ocasião, no reino de Acabe, Acabe era casado com Jezabel. O Deus que Jezabel adorava e trouxe para dentro do arraial de Israel era Baal. Ela havia trazido e consagrado mais de 400 profetas para o culto a Baal que estava acontecendo naqueles dias em Israel, dentro da fronteira do povo de Deus. O povo que foi criado e formado pela mão de Yahvé, aquele povo agora havia se afastado de Yahvé,
Eles cocheavam, como diz Elias, em dois pensamentos, entre Baal por um lado e entre Deus e Yahvé por outro lado, e eles adoravam ambas as divindades, cultuavam. Porém, a liderança do reino, marcada por Acabe, o rei, e por sua esposa Jezabel, que o controlava, era uma liderança que estimulava a adoração a um falso Deus, a Baal. Mas havia chegado o momento de que este falso Deus deveria ser desmascarado. Havia chegado o momento em que os 400 profetas falsos deviam ser desmascarados. E isso acontece publicamente. Do começo do capítulo 18, especialmente, a partir do verso 10, até um pouco antes, nós vamos ter a disputa entre os profetas de Baal e Elias, o profeta do Senhor. Ou a disputa entre Baal, a falsa divindade, e o Senhor, o único Deus. E o que nós temos ali, meus irmãos, é uma grande demonstração do poder de Deus. Porque havia sido combinado que fogo deveria cair do céu quando as divindades fossem invocadas. E somente o verdadeiro Deus faria fogo descer do céu. Claro que Baal não fez fogo descer do céu. Claro que os profetas de Baal tentaram e correram e pularam e fizeram todas as coisas possíveis, clamaram em voz alta, mas fogo nenhum caiu do céu. Nada, nenhum acontecimento extraordinário, nada havia. Nenhum vento, nada. E depois o profeta Elias tem a oportunidade e ele ora antes de todas estas coisas acontecerem. Se você olhar para esse episódio, irmãos, concentrando sua atenção na oração, você percebe que a oração de Elias é muito rápida, simples e poderosa. Porque imediatamente após a oração de Elias, fogo cai do céu. E havia algo interessante, porque no sacrifício de Elias, preparado pelo profeta Elias, ele havia ordenado que água fosse despejada sobre o altar, sobre a lenha e sobre o próprio sacrifício. O que, obviamente, impossibilitaria a lenha de pegar fogo. Como aquele sacrifício poderia ser aceso? Como o fogo poderia estar ali queimando a lenha se estava tudo encharcado? Se havia água, a Bíblia diz que a água escorria do sacrifício e encheu um rego que Elias mandou preparar. Era muita água. Porém, irmãos, era uma demonstração de que Deus é Deus e não Baal. E mesmo assim, com todas as impossibilidades, depois da oração de Elias, fogo cai do céu e consome todo o sacrifício. A Bíblia diz que Deus consumiu todo o sacrifício, toda a lenha, as pedras, toda a água ao redor e ficou apenas o chão. Tudo foi consumido. Nada pôde deter a força do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Mas aquele homem, aquele servo do Senhor, orou a Deus, suplicando, buscando a face de Deus, para que fogo caísse do céu. E agora então chegamos na segunda parte, para terminar esta sessão do capítulo 18. E essa segunda parte não poderia terminar de outra forma, irmãos, senão com mais oração. Com mais oração por parte do profeta do Senhor, Elias. Por favor, irmãos, concentrem agora o seu olhar aqui no capítulo 18, a partir do verso 41. Porque há algumas coisas interessantes aqui sobre oração. Primeiro, vocês devem estar se perguntando, onde há oração nessa passagem? Mas o texto diz, irmãos, claramente, que assim que a chuva cai, no verso 42, Acabe subiu para comer e para beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre terra, e pôs a face entre os joelhos.
Essa postura que nós temos aqui, veremos logo mais, é uma postura de oração. Elias sobe na parte mais alta, no cume do Monte Carmelo, onde eles estavam, onde houve o desafio dos profetas de Baal. E ali naquele momento, depois de Deus enviar então o fogo do céu, Elias sobe para orar por chuva. Essa postura que nós temos aqui é ele ajoelhado, encurvado diante da face de Deus, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor que chuva fosse enviada do céu. Eu quero destacar algumas coisas interessantes sobre oração, esta oração em particular deste profeta de Deus nessa passagem. Algumas pessoas até entendem que esse seria um tipo de sermão pregado para pastores, porque Elias era um profeta de Deus e assim então era um homem que trazia a palavra de Deus, como os pastores que trazem a palavra de Deus à igreja. Mas essa passagem não fala só aos pastores. Essa verdade que nós temos aqui não se aplica apenas aos ministros do evangelho. Ela se aplica a todos os cristãos autênticos, verdadeiros. As coisas que vamos aprender aqui são verdade para mim que sou pastor e são verdades para vocês, servos de Deus, homens e mulheres, crianças e velhos, todos. Todas as coisas que vemos aqui servem para a sua vida. Serve para fortalecê-lo diante do Senhor em relação a buscar a Deus em oração. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, amados irmãos, é que o profeta Elias, depois de todas as coisas acontecidas, ordena ao rei Acabe que vá para sua casa, coma, beba. Essa expressão não deve ser entendida de maneira equivocada, mas ela parece indicar uma ordem de Elias para que o rei Acabe volte para casa e se alegre com a chuva que vai chegar, com a seca que vai acabar. Se alegre porque Deus está enviando chuva. Deus enviará chuva de novo sobre Israel. Meus irmãos, aqui já havia 3 anos e meio que não caía uma gota de água sobre a terra de Israel. Na verdade, a Escritura diz que mais do que isso, nem mesmo o orvalho da manhã se encontrava em Israel. Estava tudo completamente seco, irmãos. Era um grande deserto. E Elias então diz, vai para casa, rei. Deus mostrou que ele é o Senhor. Ele enviou fogo do céu. Agora ele enviará chuva sobre a terra. Vai, alegre-se, coma, beba. E então é uma espécie de refeição de alegria, de gratidão, de ação de graças pela bondade do Senhor que vai trazer de novo fertilidade sobre a terra. Nós devemos sempre nos alegrar, irmãos, com as boas coisas que o Senhor Deus nos dá. Deve ser sempre motivo de grande alegria quando as bênçãos de Deus chegam aos nossos arraiais. Então não há do que se admirar das palavras do profeta em relação à ordem que ele dá ao rei Acabe. Porém, é a atitude de Elias que deve chamar a nossa atenção. Porque ele também poderia celebrar, glorificar a Deus. Ele sabe que a chuva viria. A chuva foi anunciada no capítulo 18, verso 1. Deus diz, vai Acabe, apresenta-te a ele, porque estou para enviar chuva sobre Israel. A chuva viria, Deus havia dito. Porém, o que nós vemos aqui é o profeta se retirando, saindo do meio das pessoas, se isolando, subindo a parte mais alta da montanha para buscar a face de Deus em oração. O texto diz, e Elias, verso 42, subiu ao cume do Carmelo e se lançou sobre a terra e pôs a face entre os joelhos, irmãos. Que maravilha, meus irmãos. Retirar-se para orar. É nisso que eu quero que você se concentre agora. Parar todas as coisas que você está fazendo, guardar
o seu coração nesse momento para Deus em oração. Buscar a face de Deus é o que veio à mente de Elias. E esse retirar-se, irmãos, ele também traz a ideia de uma oração em secreto, de um isolamento. Não é uma oração pública. Nós não temos essa oração aqui no livro de 1 Reis registrada. Nós não vamos ouvir Elias dizendo, ó Deus, mande chuva do céu. Mas foi por isso que ele orou. Porque em Tiago, capítulo 5, verso 17, o texto vai dizer que Elias orou e Deus não mandou mais chuva. Depois, orou de novo, diz o texto. E aqui, orou de novo é justamente o que acontece aqui nessa passagem, no verso 42. Quando ele sobe no Monte Carmelo, dobra os seus joelhos, bota sua cabeça entre os joelhos e ora a Deus, ao Senhor. Lá em Tiago nos é dito que ele orou fervorosamente por chuva, para que Deus enviasse chuva. E foi exatamente o que o Senhor Deus fez, irmãos. A oração em secreto, a oração quando você se retira, a oração quando você sozinho luta com Deus, fala com o Senhor, clama ao Senhor, batalha com o próprio Deus, é uma oração importante, irmãos, necessária para o nosso fortalecimento como servos de Deus, necessária para o nosso coração buscar mais ao Senhor, necessária para que a nossa mente entenda que somos completamente dependentes de Deus e do seu poder e da sua graça maravilhosa. A oração secreta é aquela em que Jesus diz, então entra no teu quarto em secreto e em secreto fala a Deus e ele te ouvirá. Elias faz exatamente isso. Ele retira-se, ele sobe ao cume do monte e ele ora a Deus, irmãos. Mas não somente isso, irmãos. Há um outro ponto importante. Veja como as Escrituras descrevem a posição que Elias estava em oração. A W. Pink, um autor do século, mais de um século atrás, escrevendo sobre essa passagem, ele diz que a postura de oração, ela fala muito a maneira como nós entendemos Deus. Quem é Deus para você? Deus é alguém que você fala com ele face a face, de pé, como se estivesse falando com outro homem? É assim que você tem Deus em mente? Não era assim que o profeta tinha Deus em mente. Ele se curva diante da presença de Deus. E ele não faz isso para se exibir. Ele não faz isso para que as pessoas olhem para ele e digam, veja como aquele homem de Deus é piedoso. Veja como aquele homem de Deus ama ao Senhor. Veja como ele se coloca diante de Deus. Amados, estava ali apenas Elias e o Senhor. E havia o ajudante de Elias que estava próximo a ele. Ele se coloca diante de Deus com aquela postura por causa da sua reverência a Deus. Ele dobra os joelhos a Deus. Eu não estou aqui ensinando aos irmãos que nós devemos orar sempre de joelhos ou que somente as orações que são feitas de joelho. Elias nem estava de joelho, ele estava quase deitado, ele estava acocorado no chão. Ele havia ficado de cócoras com as pernas abertas e colocado a cabeça entre os joelhos, como que curvado com a cabeça no chão, na terra. Eu não estou dizendo que essa é a única maneira de orar, irmãos. Nós podemos orar sentados, mas também podemos orar ajoelhados. O que é importante destacar aqui, irmãos, é que essa postura fala muito sobre o nosso entendimento de Deus, sobre a santidade que nós vemos no Senhor. Ele é santo, meus irmãos, e nós devemos estar diante dele, de um Deus santo, com toda a reverência, como Elias estava aqui. Ele não é como nós, ele não é homem como nós.
Ele é o Santo de Israel. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Proste-se diante de Deus. Aprenda o hábito da humilhação física diante do Senhor, de colocar-se fisicamente diante de Deus numa posição de servo. Não como igual a ele, mas como servo dele. Quando Moisés está diante do Senhor, na sarça ardente, antes de se aproximar, Deus diz: tire as sandálias dos pés. A terra que estás pisando é terra santa, porque a presença do Todo-Poderoso estava ali. Aquela terra era uma terra comum, mas quando Deus está no lugar, quando a presença de Deus está ali, é terra santa, porque Deus é santo. E ele diz: tire as sandálias dos pés, numa atitude de reverência. Irmãos, labutem, não para se exibir, não para se martirizar, porque orar de joelhos é doloroso, mas não é por causa da dor, não é para mostrar que você é um servo, mostrar a outros, mas é diante da presença daquele que é santíssimo. Descubra e comece a pôr em prática, se habitue a dobrar os seus joelhos diante de Deus em oração. E nem precisa ser na igreja. Comece no seu lar, comece no seu secreto, comece de uma maneira que só Deus veja você de joelhos diante dele, como Elias aqui. Há algo, irmãos, ainda que precisa ser dito. Porque quando nós começamos a pensar, se Deus havia prometido chuva, no capítulo 18, verso 1, os irmãos podem ler, o texto diz: e sucedeu depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, eu enviarei chuva sobre a terra. Deus já havia dito que mandaria chuva sobre a terra. Ora, por que Elias orou por chuva? Ele já havia dito que haveria chuva sobre a terra. O Senhor, Elias já estava consciente de que haveria chuva sobre a terra. Por que ele ora por chuva? Se Deus chegasse a você numa maneira extraordinária e dissesse: tal bênção estará sobre sua vida hoje à noite, você será muito abençoado, assim, assim e assim, o que você pensaria? Você iria então orar para que Deus mandasse essas bênçãos para a sua vida? Você ia dobrar os seus joelhos e orar fervorosamente, dizendo: ó Deus, me abençoa com isso, aquilo e mais aquilo. Ora, ele acabou de dizer que vai fazer. Você ainda oraria por isso? Irmãos, estas são as coisas maravilhosas da oração e da maneira como Deus age por meio das nossas orações. No seu decreto imutável e eterno, irmãos, aprove ao Senhor, o nosso Deus, nos abençoar, derramar suas bênçãos prometidas por meio das nossas orações. Deixe-me dizer uma coisa para vocês entenderem isso bem. Deus elegeu homens para a salvação. Homens e mulheres. Homens é genérico. Tem coisas que a gente tem que explicar, porque essa linguagem de gênero que está acabando com tudo, né, tem embrutecido muita gente, irmãos. Então, às vezes, o pastor fala homens e as mulheres podem pensar: o pastor não falou das mulheres, só dos homens. Mas é homens no sentido de ser humano, raça humana. Então, irmãos, note aqui que quando o Senhor elegeu homens para a salvação, ele também determinou
que tais homens sejam chamados por meio da pregação ou da palavra de Deus. Ninguém é salvo sem ouvir a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isso claramente, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Então, o homem eleito de Deus que vai ser salvo, será salvo por meio da pregação. Então, ele determinou salvar alguns, mas também determinou o meio como ele vai salvar, que é pela palavra. A mesma coisa a oração. Deus determinou mandar chuva sobre Israel, mas também determina que os meios que a chuva venham sejam as nossas orações, aqui especialmente a oração do profeta Elias. Elias sabia que a chuva viria, mas ainda assim ele se dobra diante de Deus, em cima do Monte Carmelo, e ora ao Senhor, e suplica a Deus, e se coloca numa postura de humilhação diante de Deus, orando para que Deus mande chuva conforme ele prometeu. Esta é uma oração que se baseia nas promessas de Deus. Você crê que Jesus voltará? Você crê que haverá de chegar um dia que Deus determinou, em que ele vai enviar o Filho Jesus de volta ao mundo? Você crê nessas coisas, eu sei. Mas ele manda orar por ela. Pedro diz, orai, para que apresse a vinda do Senhor, como se o dia pudesse ser alterado. E não pode. Está determinado o dia, a hora exata de todas as coisas. Mas essa é a palavra de Pedro. Orar pela vinda do Senhor. Irmãos, como nós devemos orar baseado nas promessas de Deus? Eu creio que essa passagem nos mostra, irmãos, não apenas um homem servo do Senhor que se retira em secreto para orar e se curva diante de Deus com muita humilhação diante do Senhor, porque o homem é pó e cinza diante de Deus soberano, mas ela ensina, irmãos, como nós devemos orar baseado no que Deus já nos revelou, baseado naquelas coisas que ainda vão acontecer. Como eu disse, devemos orar pela volta de Cristo. Essa é uma oração que somente os crentes verdadeiros vão fazer. Porque aqueles que estão na igreja e não são crentes verdadeiros, não estão nem um pouco apressados com a volta de Cristo. Está muito bom sem Cristo. A vida aqui está muito boa sem Jesus. Se ele vier, acaba esse mundo, essa vida. E vai ser tudo novo. Então, não estraga isso não. Está muito bom. Mas aqueles que almejam o Rei da Glória, aqueles que querem ver a face do Redentor, olhar para aquele que os salvou, olhar para aquele que derramou seu sangue na cruz, esses almejam, irmãos. Esses querem, esses confiam na promessa de que o mundo por vir é muito melhor do que este. De que as promessas do Salvador são muito mais maravilhosas do que o que temos aqui. São a maior de todas as dádivas de Deus para o seu povo. Estar na presença do Senhor para sempre. É tão maravilhoso que o apóstolo Paulo diz que não há palavras para expressar. Não existe como expressar de maneira total, plena, estar na presença do Senhor glorificado com Ele. Os crentes oram pela vinda de Jesus Cristo, irmãos. Mas há tantas outras promessas que o Senhor Deus nos deu. Ele diz, por exemplo, que se nós buscarmos o Senhor, se nós buscarmos as Escrituras Sagradas para aprender a sua lei, Ele enviará o seu Espírito para nos ensinar. Essa passagem, ou essa promessa, deveria servir de consolo e de estímulo àquelas pessoas que dizem: eu leio a Bíblia e não entendo muito, eu entendo assim algumas coisas,
talvez você precise orar mais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz o apóstolo Paulo. Isso é um sinal de que você precisa buscar o autor das Escrituras, o Espírito Santo, e dizer: ó Santo Espírito, em nome de Jesus, me ensina a tua palavra. Revela no meu coração, tira as escamas dos meus olhos naquilo que eu ainda não sei, naquilo que eu ainda deslizo, não entendo. Eu vejo tantos irmãos que lutam com algumas doutrinas, rejeitam algumas doutrinas, algumas verdades supremas da palavra de Deus. Eu vejo homens e mulheres, irmãos, que não aceitam a soberania de Deus, que tentam ser tropeço para essas doutrinas. Seria melhor tomar a postura de Elias, orar fervorosamente para que Deus lhes ensine a palavra. Deus me ensina esta palavra. Deus, o nosso pastor, tem pregado sobre isso, tem ensinado sobre isso, mas o meu coração ainda é como pedra, ainda é como uma rocha impenetrável. Ensina-me, ó Deus, as grandezas da tua palavra, para que essas maravilhas sejam doces, sejam apresentadas diante de mim de maneira suave, que eu as entenda e as ame. Irmãos, são tantas promessas que nós temos nas Escrituras que deveríamos orar por elas. Veja, são promessas de Deus. São coisas que Deus vai fazer. Ele diz: eis que enviarei o meu Espírito e porei dentro de vós o meu Espírito e ensinarei eu mesmo a minha lei a vocês. É uma promessa da nova aliança para a igreja, para os crentes. E às vezes nós não confiamos que Deus vai fazer o que Ele está prometendo. Devemos confiar e devemos orar, como Elias aqui. Além do mais, irmãos, ainda seguindo aqui a ordem do pensamento de Arthur W. Pink, ele diz que a oração de Elias tem um diferencial. Ela é uma oração específica. Chuva era o alvo. Ele não foi dobrar os joelhos sem saber o que falar com Deus, ou simplesmente falando coisas genéricas do tipo: ó Deus, abençoa eu e minha família, Deus traz saúde, isso e aquilo. Não, irmãos, ele tinha um alvo. Chuva sobre a terra. Deus, derrame chuva sobre Israel. Traz chuva sobre esta terra seca, Senhor. Irmãos, mire o alvo na sua oração. Às vezes eu percebo muito, quando estamos orando aqui na igreja, orações que são realizadas no culto público a Deus, orações que são realizadas às vezes em estudos bíblicos e orações que acontecem em encontros de oração. Às vezes as orações que os homens fazem antes do culto aqui na igreja. Eu percebo que as pessoas, e eu sempre chamo atenção para isso quando eu estou dirigindo aqui o encontro de oração dos homens, eu percebo que muitos dos homens acabam se desviando, sabe? Eu digo o seguinte: vamos orar essa tarde pelo culto a Deus. É o nosso propósito. Aí então começam a vir orações de todos os lados, sobre todas as coisas. São válidas. Devemos orar por muitas coisas. Mas há o momento de sermos específicos. É isso que eu vou pedir a Deus. Esse é o alvo da minha oração. É aqui que eu vou me concentrar. É aqui que eu vou lutar com Deus. É sobre isso que eu vou clamar. São essas coisas que eu vou colocar diante do trono gracioso de Deus. Essa será a minha petição específica, bendita, repetida. Oh Deus, dai-me isso, Senhor Deus. Bata na porta que ela se abrirá, diz a palavra do Senhor Jesus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis.
Seja específico, vá ao encontro de Deus, seguro daquilo que você vai colocar diante dele, daquilo que é a sua real necessidade. Eu não estou dizendo que você não pode orar por muitas coisas diferentes, irmãos. O que eu estou dizendo é que nós precisamos falar com Deus de maneira exata e específica, conforme as nossas necessidades. Orar também não é simplesmente fechar os olhos ou ficar de joelhos e falar com Deus de qualquer jeito. Você crê que Deus existe? Você crê que Ele está no céu, no seu trono, que Ele é o Senhor dos senhores? Você crê que Ele está ouvindo o seu clamor, a sua oração? Então não seja indiferente com Ele. Então não fale com Ele de qualquer jeito. Seja fervoroso diante de Deus. Irmãos, a palavra fervor, ela vem de ferver. Sabe quando você põe a chaleira para esquentar? Quando você põe a chaleira no fogo e a água ou o leite estão ali, a princípio está tudo normal. Parece que nem está no fogo, né? Nada acontece, está ali a água quietinha, calminha, a chaleira está fria ainda que esteja no fogo, ela ainda está fria. Mas à medida que o tempo passa, ela começa a esquentar e depois a água ou o leite começam a ferver e a borbulhar. O leite sobe. Irmãos, a nossa oração diante do Senhor, como a oração de Elias, precisa ser uma oração fervorosa. Aqui eu preciso que vocês abram rapidamente suas Bíblias. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 17. Porque, a princípio, em 1 Reis, capítulo 18, verso 42, parece que o profeta Elias apenas subiu na montanha, dobrou seus joelhos e pôs sua cabeça entre suas pernas, e só isso. Mas não. Veja o que Tiago diz sobre a oração de Elias. A partir do verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, ele orou fervorosamente. Ore, coloque-se diante de Deus como a água que está em ebulição, fervendo, irmãos. Isso não deve ser algo artificial. Você não deve imitar um fervor, um falso fervor. Você deve literalmente, irmãos, ser verdadeiramente levado a esse estado de espírito emotivo, fervoroso, por causa da presença de Deus. Veja, jamais você entrará no estado de fervor se você não conhecer Deus de verdade. Se você não souber diante de quem você está se prostrando, com quem você está falando. Você tem que entender que é Deus, é o Senhor, é o soberano, é o Criador de tudo, é o sustentador do mundo, é diante dele que você está. Então, irmãos, ferva, que o seu espírito se emocione verdadeiramente diante daquele que faz todas as coisas com a palavra da sua boca. Ferva diante dele, irmãos, clame a ele, lute com Deus. Oração fervorosa, irmãos, é aquela oração de alguém confiante, de alguém que está disposto,
de alguém que está preparado para lutar, para pedir, para não desistir. Essa é a oração de uma pessoa confiante, de alguém que ferve diante da presença de Deus, que é verdadeiramente um crente fervoroso no Senhor. Hoje, irmãos, ainda existem pessoas assim, homens que são cheios do Espírito Santo, fervorosos diante de Deus, mas que às vezes, por causa da incredulidade de alguns na igreja, por causa da zombaria de alguns na igreja, essas pessoas acabam perdendo o estímulo. Porque as pessoas riem dela, olha ali o santo, olha aquela pessoa, olha aquela mulher ali, veja, para que isso? Meu Deus, é necessário mesmo isso tudo? Se veio um jovem orando, diz, meu Deus, todo jovem gosta disso e daquilo, esse aqui não sai de dentro da igreja, esse ora todo dia, parece que só sabe orar. E as pessoas criticam e zombam e às vezes escarnecem. Ah, irmãos, como nós precisamos de homens assim. Cheios do Espírito, fervorosos, dispostos a batalhar com Deus em oração. Jacó luta com Deus, lembram daquela passagem em Gênesis? Ele diz, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Não deixarei ir, não desistirei. E a Bíblia diz que já havia por toda a noite a luta de Jacó. E quando já o dia estava amanhecendo, os raios do sol aparecendo, o anjo diz, agora é hora de eu ir. E Jacó diz, não deixarei você ir, se não me abençoares. Lute com Deus em oração, meus irmãos. Experimente orar, experimente se colocar diante de Deus. Um certo pastor disse que às vezes a oração é como um carro velho. Começa fraquinha, pega no empurrão, sabe? Falha muito, mas à medida que o motor vai esquentando, parece que é como a água fervendo, né? A coisa vai esquentando, e você vai entrando num estado de fervor diante de Deus, porque você vai ultrapassando barreiras. Você não desiste de orar. Isso é importante. Aqui também nós temos um homem que ora e vigia. É engraçado porque Arthur W. Pink, ele diz que enquanto Elias orava, ele olhava se a chuva estava vindo, vigiando. Se já havia sinais de Deus, vigiando. Um homem vigilante. O texto diz aqui, irmãos, veja, por favor, volte agora para o livro de Reis, por favor, irmãos. Veja, no verso 43, Elias diz ao seu servo, sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. E ele disse, vai novamente, 7 vezes. Então, primeiro nós temos aqui algumas coisas a observar, além da vigilância. Essa oração não foi uma oração rápida. Foi uma oração demorada. Enquanto Elias orava e clamava com fervor, como diz o texto de Tiago, ele para um momento da sua oração, chama o seu servo que está em algum local próximo, e ele diz, desce ou sobe, olha para o mar, vai lá até aquele local, mira bem, olha bem, e depois volta e me diz o que viu. E o servo sai do seu lugar, vai até o ponto que Elias indica, começa a olhar para o mar, para o horizonte, para as coisas todas ali e tal, nada ele vê. E ele volta, diz a Elias, Elias, eu fui, não há nada lá, não há nada ali. Parece que alguns aqui já teriam desistido. E alguns vão dizer, bem que
Eu imaginei. Deus não costuma ouvir minhas orações. E parou de orar. E levanta e vai embora. Mas não. Elias diz, faça 7 vezes. E nestas idas e vindas, o profeta está orando. Nestas idas e vindas, nessas 7 vezes, muito tempo foi gastado ali, irmãos. Ele não chegava e voltava imediatamente. Ainda que fosse assim, haveria um tempo necessário para ir e voltar, para visualizar. E durante todo esse tempo, Elias orava ao Senhor fervorosamente por chuva. Essa vigilância, irmãos, é importante porque, às vezes, as bênçãos de Deus nos são dadas, não de uma vez só, mas elas vêm assim, como um conta-gotas. Deus começa a abençoar. Às vezes você está doente e você ora a Deus por cura e Deus começa a melhorar o seu estado de saúde. Você não ficou bom ainda, mas você sente que começou a melhorar. A saúde está recuperando. Às vezes as bênçãos são assim, elas vêm aos pouquinhos. Deus vai dando aos poucos, até chegar naquele patamar em que Deus mesmo quer. Outras vezes, Deus dá de uma vez só. Elias orou e o filho da viúva ressuscitou. Às vezes, as coisas vêm assim devagar. Na 7ª vez que o servo traz a notícia, ele disse, olha, há um negocinho no céu, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não era nada, mas era o sinal que Elias precisava. Ele vigiou até ver Deus lhe indicando que a chuva agora viria. A nuvem estava se preparando. Deus estava trazendo chuva pela sua promessa a Israel. E finalmente, meus irmãos, deixa eu trazer mais um último ponto a vocês aqui. Ainda sobre a oração desse homem. É uma oração carregada de perseverança. Além de ser fervorosa, é perseverante. Perseverante quer dizer que ele não desiste de orar. Perseverante quer dizer que ele luta com Deus até encontrar o que busca. Talvez essa seja uma das nossas maiores fraquezas. Eu me refiro àqueles que ainda oram. Talvez esta seja a maior fraqueza. Porque você ora, mas não persevera em oração. Você desiste da sua oração. Você desiste de buscar aquilo que pede a Deus. Porque nenhum sinal apareceu na primeira vez em que o servo foi olhar. E depois você diz de novo e nenhum sinal apareceu na segunda vez. E você desiste. Quantos no lugar de Elias, depois da segunda ou da terceira vez que o servo chegava e dizia, nada, não há nada. Deus não fala, Deus não vai te dar o que você pede. E teria abandonado a oração, se levantado e tentado fazer com seu braço, tentado fazer de uma outra maneira, e deixado o Senhor de lado e tentado resolver ele mesmo. Quantos fariam isso, irmãos? Persevere na oração. Mais uma vez, as palavras de Jesus são importantes quando ele diz, batei, batei. A dupla repetição no hebraico é insistência. Não é só uma maneira de escrever qualquer coisa. É uma ênfase dada em bater, em pedir, em buscar. É um ensino sobre perseverança na oração. Elias, veja, põe em prática isso, ele é perseverante, ele não desiste, ele ora. Ele sabe que Deus fará e ele busca a Deus, ele não solta o Senhor, irmãos. Sejamos assim, perseverantes como Elias em nossas orações. Não desista tão facilmente.
Não pense que alguma coisa que você está pedindo é maior do que o que Deus pode fazer. Você acha que é? Por acaso você não sabe que Deus pode fazer todas as coisas? Por acaso há alguma coisa difícil demais para Deus? Por acaso há algo que está além do poder de Deus? Não há, irmãos. Para Deus tudo é fácil. Ele criou o mundo com a sua palavra. Ele nem precisou mexer com as mãos. Ele diz, haja e ouve. Ele diz, faça, e tudo se fez. Tudo que você colocar diante de Deus é fácil para Deus. É tranquilo. Algumas coisas são fáceis para nós. Se alguém disser, por favor, escreva seu nome numa folha de papel. Isso é fácil para você. Você vai pegar a caneta e vai escrever seu nome. Oh, foi difícil? Foi muito fácil. Para Deus tudo é mais fácil do que isso. Todas as coisas que são impossíveis para nós, para Deus é mais fácil do que isso. É facílimo. Querendo Deus, quem impedirá? Persevere na oração, nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Ore cada vez mais. Aumente suas orações. Aumente seu fervor. Proste-se diante dele. Clame, não o solte, não o largue. Ore em secreto, ore em público, ore. A palavra é oração, meus irmãos. Busque a Deus, ore com todas as suas forças. Ore cada vez mais. Ore em casa, ore ao ler as Escrituras, ore ao ir trabalhar. Ore a Deus, clame a Deus. Busque ao Senhor, bata na porta, bata. Clame a Deus. Não o deixe, não desista. Clame ao Senhor. As portas vão se abrir conforme a vontade de Deus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste, Deus do impossível, Pai de Jesus, o nosso Salvador, a Ti, Senhor Deus, prostramos a nossa face, Senhor, porque Tu és o Altíssimo e não há ninguém como o Senhor. Não há outro além de Ti, ó Deus. Ó Pai bendito, Deus de todas as misericórdias, tem compaixão de nós, Senhor. E nos faz chegar próximos de Ti, Senhor Deus, por meio de nossas orações, Pai. Deus, aqueça o nosso coração, aqueça o nosso espírito, Senhor Deus, para estarmos na Tua presença, Senhor Deus, santificados. Nos faça, Senhor Deus, acreditar, crer de todo o coração que o Senhor nos ouve, ó Deus. Que a nossa palavra, a nossa petição, o nosso clamor chega até o Teu trono. E o Senhor inclina os ouvidos a ouvir a nossa prece, a nossa voz, a nossa súplica. Deus tenha misericórdia, Pai. Porque muitas vezes o nosso coração é frio e incrédulo. E oramos sem fé e sem confiança. Oramos achando que o Senhor não está ouvindo, ou que o Senhor não pode fazer, ou que o Senhor não fará. Deus, retire a incredulidade de nós, Senhor, para nos achegarmos à Tua face, Senhor Deus, com toda a confiança. Tu és Deus, Senhor. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Ninguém existe como Tu, Senhor. Nos ajude nisso, Senhor. Nos forja para sermos homens e mulheres de oração. Aproxime-nos, Senhor Deus, da oração, Pai. Nos incomode, Senhor Deus, para orarmos, Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Deus.
É a nossa súplica nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,